Bom dia. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos já aqui para começar o nosso compartilhamento, mas essa manhã, Márcia Martins com vocês, programa O Clamor. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos vocês que estão conectados na Rádio Impacto e vocês que estão chegando aí no Face a Live, ok? Hoje é sexta-feira, vai ser um fim de semana aumentado, né? Dia 7 de setembro, segunda-feira, comemorar 7 de setembro, data tão festiva, foi a independência dessa terra tão querida. Não é? Eu devo estar aqui com vocês, ok? Pode ligar a rádio, pode esperar, porque eu estou na batalha. Bom dia, Maria Cristina Correia, chegando. E não vai me deixar falando sozinha amanhã, hein, gente? Vou estar aqui com vocês, amanhã não, segunda-feira. E vamos ver, né, o que o Senhor vai trazer para a gente de mensagem. Hoje nós vamos estar em Mateus 13, fazendo um estudo em Mateus 13, mas antes vamos aqui começar com a leitura de um salmo para enchendo, né, os nossos balões do vento do Espírito, para que a gente possa subir mais alto nesta manhã na presença do Senhor. Salmo 108, muito maravilhoso este salmo, é uma oração pela vitória. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus. E a tua fidelidade chega até as nuvens. Nós, no último programa, estivemos aqui falando dessa fidelidade de Deus e Ele nos surpreendeu com um testemunho que Ele preparou, né, da sua fidelidade. Muito bem. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com teu poder, responde a nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. Com Deus do nosso lado venceremos, Ele derrotará os nossos inimigos. Glória a Deus, aleluia. Aqui, né, quando eu li Responde a Nossa Oração, acabei de falar com Francisca lá na Índia, e vocês se lembram que eu pedi oração, que estava chovendo a cântaros, né? Que as pessoas já tinham subido para os tetos das casas, não tinha mais por onde escapar, tudo inundado, uma inundação muito grande. Nós oramos, o Senhor ouviu a nossa oração e a chuva parou. E desde aquele dia não choveu mais. E agora ela me mandou uma mensagem que eles estão super necessitados de chuva novamente. Tudo muito seco, temperatura alta. Falei, poxa, vocês não decidem, né? Hora chove, chove demais, hora chove, chove de menos, não chove, né? Então, agora nós vamos orar, pedindo, Senhor, manda de novo chuva, mas não manda muita não, né? Porque senão nós vamos ter que orar para parar. E é maravilhoso ver como o Senhor ouve e atende as nossas orações, como os ouvidos dele estão inclinados para ouvir as nossas orações que fazemos na autoridade do nome do seu Filho, Jesus Cristo. Quando oramos em nome de Jesus, Deus, o Pai, responde para dar glória ao Filho. Amém? O Filho glorificou o Pai e agora o Pai glorifica o Filho. Eu escolhi um texto aqui de Apocalipse, lá no finalzinho, para fazer um comentário com vocês. Não faça segredo das palavras proféticas deste livro. O livro do Apocalipse ele tem uma promessa para que
aqueles que leem o livro de Apocalipse, eles são abençoados pela leitura do livro do Apocalipse. Então, aqui começa assim. Apocalipse 22, lá no finalzinho. Não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, desculpem, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e entrar na cidade pelos portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, imorais, assassinos, que adoram ídolos, que gostam de mentir por palavras e ações. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Muito bem, aqui começa dizendo para que essas palavras proféticas não fossem seladas, mas que elas fossem pregadas, divulgadas, conhecidas. E o Senhor diz por quê? Porque essas coisas estão perto de acontecerem. Já tem, milhares de anos isso e não aconteceu. Aí você, como assim que está perto de acontecer? Claro que está perto, porque você nunca sabe quando vai acontecer. Então pode ser a qualquer momento, até mesmo você, se Jesus não vem, você ir encontrar-se com ele. Então, como eu comentei, algumas pessoas creem que já chegou o fim e um profeta do Senhor, esses dias, estava dando uma entrevista e falando que Deus tinha mostrado muitas coisas para ele, inclusive que ainda não era o fim. Por isso, nós precisamos lutar para manter o nosso campo de lentilhas, para defender o nosso campo de lentilhas. Temos que lutar pela nossa liberdade. Nós temos que nos estabelecer em intercessão, em oração e dizer não a várias coisas que estão acontecendo por aí, que estão sendo como uma teia de aranha está sendo tecida por Jezabel. Essa teia está sendo tecida para enredar a humanidade nos planos do maligno. E nós precisamos discernir estes planos do maligno e nos colocar na posição de autoridade que Deus nos deu como igreja e não baixar a cabeça como o povo do mundo baixa para qualquer coisa, para qualquer notícia truncada, coisas malignas, ok? Então, eu vou comentar com vocês algo que está acontecendo e como que a gente tem que tomar uma posição. E ele continua, quem é mal, continue a fazer o mal. E olha quanta gente fazendo mal, quanta gente imunda. Mas e os que são bons vão continuar fazendo o bem, e os que são dedicados ao Senhor vão continuar sendo dedicados ao Senhor. E esta palavra continuar não é uma palavra que está traduzida de uma maneira muito boa. Esse continuar é num crescendo mais e mais, que o perverso cada dia vai se tornar mais perverso. E aquele que crê em Deus, aquele que se santifica, vai se santificar cada dia mais. Então, a minha perspectiva é essa, disso que está acontecendo. Jesus vai voltar sim, quando a igreja estiver pronta para entronizá-lo, para recebê-lo, para reinar com ele. Para isso, nós precisamos entender quem nós somos como noiva do Cordeiro, como igreja guerreira, uma igreja que não é covarde, é uma igreja que é, como fala isso, corajosa, que ela é ousada, que enfrenta as coisas,
não é? O Senhor está aguardando que a sua igreja, sua noiva, esteja preparada para recebê-lo. E todas essas coisas que vão acontecendo, né? Todo o sofrimento que vamos passando vai aí ajudando a igreja a atingir esta maturidade que nós necessitamos atingir. Nós podemos atingir esta maturidade através de muita dor ou através de pouca dor. Isso depende do quanto nós vamos nos apropriar do que Jesus fez por nós e acreditar na palavra de Deus e agir conforme esta palavra. Ele diz, eu venho logo, né? Eu tenho recompensas. Vocês precisam cuidar daquilo que vocês estão fazendo, porque existem recompensas de acordo com o que cada um tem feito, tá? E no fim aqui o Espírito e a noiva dizem, venham. Essa igreja precisa chegar numa unidade no Espírito. Precisamos estar tão conectados uns aos outros em espírito que nós vamos falar uma só língua, uma só voz. E nós vamos clamar, vem Senhor Jesus, e o Espírito de Deus em nós é que vai mover este clamor. O Espírito e a noiva vão dizer, vem. E aí ele virá, porque tudo precisa ser gerado pela palavra. É a palavra ungida, a palavra que tem poder para trazer Jesus novamente a essa terra, conforme nós vimos, não é? Que a primeira vez ele veio, depois de milhares de anos de profecias, na plenitude do tempo ele veio. Então agora ele virá de volta, mas é na plenitude do tempo, quando a sua igreja, sua noiva, estiver pronta para reinar com ele. Amém? Mas para isso nós precisamos ser uma noiva de caráter, ousada, que luta pelo bem, pelo direito, pela verdade, pela justiça. Amém? Nós estamos com essa questão aí do vírus. Eu queria fazer um comentário antes da gente ir para o estudo de Mateus 13. Ah, sim, me lembrei de algo. Em um dos programas aqui da rádio, eu falei do prefeito Almas, né, que ele poderia estar lucrando com esta indústria do Covid, uma vez que eles não têm que prestar contas de nada. Mas o outro dia houve uma situação que eu conversei com uma pessoa que conhece o prefeito, um morador do bairro aqui. Ele falou, não... foi até um assunto sobre uma pracinha que eu queria que ele jogasse água na planta que estava secando. Ele falou que a pracinha deverá ser reformada pelo próximo prefeito, a pracinha deve passar uma reforma. Eu falei, por que você pensa isso? Aí ele comentou, né, que este prefeito Almas recebeu a prefeitura numa péssima condição de ser administrada. Deixaram na mão dele numa péssima condição de ser administrada. E que ele conhecia este prefeito, que ele é espírita. Então, vocês sabem que os espíritas eles fazem muita obra social, eles têm muito interesse em fazer o bem, porque, inclusive, na maneira deles pensarem, né, eles vão reencarnar e a condição que eles vão reencarnar vai depender da obra que fizeram aqui nessa vida. Enfim... não vou questionar aí os motivos pelos quais eles fazem o bem. Isso aí só Jesus para ver, né, se é mesmo esse interesse próprio de, né, melhorar como pessoa, evoluir, ou se é mesmo por compaixão das pessoas. Isso aí só Jesus para avaliar o coração dessas pessoas, né, que estão fazendo bem. Mas que este prefeito é espírita e que ele atendia de graça no bairro, não sei que bairro, ele atendia de graça as pessoas como médico, porque ele é médico. E aí, então, eu tenho que pedir desculpas a vocês pelo comentário que eu fiz, não deveria ter feito, né? Porque eu julguei o prefeito pelo que a gente vê de todos os outros políticos. E porque as atitudes dele de fechar todo o comércio, não é? De deixar a cidade amíngua, porque está tudo cheio de buraco, está tudo abandonado. E é lógico, ele como prefeito, né, teria essa responsabilidade. Mas, pelo que eu escutei, ele já recebeu a coisa, né, de um jeito muito ruim para ser administrada a cidade.
E talvez ele esteja muito temeroso, né, com relação ao vírus, adotando essas medidas tão assim fortes, né, de deixar fechado todas as coisas, isso e aquilo, talvez por ele ser médico, né, como médico, talvez ele esteja mais temeroso com a questão do vírus, não é? Enfim, né, eu espero que seja isso mesmo e que Deus possa, então, estar abençoando e dando a ele discernimento, né, usando ele como instrumento para que ele faça a vontade do Senhor e que ele não vá atrás, né, disso que está sendo falado por aí, porque o Brasil lá fora, ele está com uma taxa altíssima. As pessoas me perguntam, os meus amigos de fora do Brasil, o que está acontecendo no Brasil? Porque tanta gente está morrendo por causa do vírus. E eu tenho que esclarecer para eles que não é verdade, que é parte de uma política nojenta. Eu tenho que ficar esclarecendo, ok? Mas com isso, ninguém do Brasil tem acesso, não pode viajar, não pode ir para as outras nações, né? Eles fecharam as fronteiras para nós. A questão econômica afeta o Brasil economicamente, tudo por causa desse povo maligno, tá bom? Eu estou com um caso esses dias de uma parente minha que é muito doente, com Alzheimer, já nos últimos dias, parou de comer, né, o corpo parando tudo de funcionar. Então, ela foi levada ao hospital para colocar uma sonda nasogástrica para ela poder se alimentar, botar no soro, não é? Porque está, assim, numa condição muito enfraquecida, né, já no final da doença, que é terrível. E o plantonista atendeu e falou assim: é suspeita de coronavírus. Internou ela na ala das pessoas com coronavírus. Como ela estava quase morta, com a pressão lá embaixo, tiveram que transferir para o CTI, para cuidar dela, e transferiram para o CTI de coronavírus. Uma senhora que vive numa granja isolada, numa cidade que não tem nenhum caso do vírus, ela está isolada dentro daquela cidade, ela mora afastado, sem a menor possibilidade do vírus, nada, ok? E esse plantonista, né, possivelmente já orientado pela direção do hospital, de que qualquer pessoa mais idosa que chegar é para dizer que tem coronavírus, é para botar no meio do coronavírus lá, porque se não tiver, a pessoa pega e morre de coronavírus. E o que eu ouvi falar é que quanto mais morte de coronavírus, mais justifica as despesas, o dinheiro que eles gastam, né, para combater a doença. Eu não sei como isso funciona, mas eles tiram vantagem disso. Então, esse médicozinho assassino, né, porque isso é matar uma pessoa, colocou essa senhora no meio do pessoal que tem coronavírus. Mas ela não tem, né? Agora fizeram todos os exames, constatou que não tem, botou ela de volta no quarto, aí agora a gente quer visitar, né? Tem que levar embora. As pessoas todas que convivem com esta senhora agora, elas, né, como ela ficou no meio de pessoas com coronavírus, ela não tem nada, mas e como saber, né, se o vírus está latente, sei lá o quê, porque é completamente enfraquecida. Então, gente, é um absurdo o que eles estão fazendo. E os velhinhos também que estão nas clínicas, né, clínicas para idosos, eles estão enlouquecendo, porque o isolamento para as pessoas mais velhas é o mesmo que condená-las à morte. Eles não podem, eles têm necessidade de conversar, de conviver, e é uma grande maldade que todos esses velhinhos, todos os idosos que estão em clínicas, estão em isolamento social, não podem receber visitas mais dos filhos, dos parentes. Quer dizer, nos últimos dias de vida, quando, né, eles precisavam de um conforto, precisava da presença da família, precisava dessa assistência, não pode.
É um absurdo o que eles estão fazendo. Quando, se a verdade estivesse sendo veiculada, ia se ver, né, que é um ou outro caso de vírus, que não é assim, que a coisa não é desse jeito, que tem muita mentira envolvida. Bom dia, Juliana. Então, eu quero deixar aqui, né, o meu protesto. Talvez o prefeito Almas esteja acreditando nessas estatísticas desses hospitais fraudulentos. Isso aconteceu no Hospital Monte Sinai, que esse médico atendeu, né, uma senhora nos dias finais de Alzheimer, e falou que era suspeita de Covid e botou ela sem a menor possibilidade de que isso fosse uma suspeita real. Como eu disse, ela não tinha contato com ninguém, num lugar isoladíssimo onde ela estava. Então, é completamente condenável o que está sendo feito. É como que a sociedade quer se livrar, e da forma mais cruel, das pessoas que já estão com mais idade, né? De uma maneira indigna. Elas não podem, né, ter dignidade nos últimos dias de vida, de estar com a família, de ter assistência, de ter companhia, de ter um sepultamento direito. E essas pessoas, elas podem estar com as suas mentes perturbadas, não entender mais nada, mas nós somos um espírito e o nosso espírito é perfeito. E espiritualmente nós estamos ali. O espírito está assistindo todas essas coisas, o espírito está sentindo todas essas coisas. O espírito está vivo, o espírito está ligado com Deus. Então, essas pessoas poderiam ter assistência espiritual nesses últimos dias, né? Orar com elas, para que se fortalecessem espiritualmente, para que espiritualmente elas estivessem, né, completas, bem, para se encontrar com o Senhor. E tudo isso não está podendo ser feito. E fica aqui, né, o meu protesto. Eu lastimo muito, né, por médicos como esse que estão fazendo esse tipo de desumanidade, né? E como cristãos nós temos que levantar as nossas vozes, denunciar, condenar, porque o temor do Senhor também é odiar toda forma de mal. Amém? Bom, vamos aqui continuando. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia a todo mundo que está ligado aí no Face Alive. Vamos para o nosso estudo em Mateus 13. Esse estudo é muito, muito rico. E por que é que eu escolhi compartilhar Mateus 13 com vocês? Porque no último programa, né, eu dei um pedacinho do meu testemunho. Esteve aqui conosco a irmã Sônia, ela veio, né, o Senhor a trouxe aqui, eu não sabia, foi uma surpresa. E ela se converteu através de um programa de rádio. Quando começou a Rádio Life, lá no comecinho, né, era praticamente a única rádio. E nós fazíamos um programa. E ela era uma pessoa do mundo, e através de ouvir o programa, ela acabou, né, se convertendo, indo para Jesus. Então, o nosso comentário aqui, o testemunho, e eu estava dizendo, né, o Senhor me capacitou, Ele me formou para ser uma comunicadora. Uma comunicadora, uma pregadora da boa nova. Uma voz profética, a voz do que clama no deserto, aplanai os caminhos do Senhor. Então, o Senhor me direcionou, inclusive, né, eu fiz o curso na universidade aqui de Juiz de Fora, como jornalista, chamava Comunicação Social. Comunicação Social, o nome do curso, né? E o Senhor, então, fez de mim esta comunicadora das boas novas, do Evangelho, da salvação de Jesus Cristo. E uma comunicadora nada mais é do que uma semeadora
né? Ela semeia sementes da palavra, semeia a palavra, porque a palavra, ela tem vida. Quando você semeia uma palavra, esta palavra, ela dá frutos de vida ou de morte. E como eu sou uma semeadora, nós vamos aqui estudar hoje e entender esta palavra, esta parábola do semeador de Mateus 13. Jesus, ele vai contar uma história sobre este semeador e depois ele vai, inclusive, explicar, né, para os seus discípulos o sentido da parábola. Então, eu trouxe isso hoje para a gente. Vamos ver se eu acesso aqui este material. Bom, então vamos lá. Naquele mesmo dia saiu de casa, Jesus saiu de casa. Aqui do mesmo dia, temos que ver depois o que aconteceu aqui antes, mas nesse dia ele saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Eu já me hospedei à beira do lago da Galileia, já fiz um passeio de barco, igual o barco de Jesus, pelo lago da Galileia. É um lago enorme de água doce, né? Mas que chama Mar da Galileia porque é muito grande. Mas então, Jesus foi ali para a beira do lago da Galileia. Isso tem um significado grande, porque antes ele estava na casa dele pregando. Deixa eu ver aqui se eu acho onde está. Que ele estava em casa pregando. Isso. E o pai e a mãe e seus irmãos foram falar com Jesus, mas estava muito lotado o lugar onde ele estava pregando. E aí ele falou: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E ele falou: vejam, aqui está minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus estava pregando ali para o povo judeu. A sua família veio falar com ele. Ele falou: não, a minha família não é o povo judeu. O povo judeu não quer ouvir a minha mensagem. Então, a partir de agora, eu não vou mais ficar aqui neste lugar pregando. Eu vou para a beira do Mar da Galileia. Ok? Porque o mar é símbolo de povos. Então, a partir daquele momento, ele falou: bom, eu vou levar a minha palavra de tal maneira que vai ser para todo aquele que quiser me ouvir em todas as nações da terra. Então, ele vai falar esta parábola, e esta parábola não tem mais só a ver com o território, com a terra de Israel. Tem a ver com o solo dos corações de todas as gentes em toda a terra. Tanto que o capítulo 12 termina assim, ele falando: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles, né, que ouvem o meu pai, né, que fazem a vontade do meu pai. Então aqui ele falou: já não são mais, a minha família não é mais restrita somente aos judeus, mas minha família é composta por todos aqueles que têm o meu pai como seu pai e fazem a sua vontade. Então nesse mesmo dia ele vai e muda do lugar onde ele estava pregando, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. A outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque o sol apareceu, mas queimou as plantas e elas secaram porque elas não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e 30 por 1. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos depois chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas?
Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus, mas a elas não, pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E depois ele vai seguir aqui explicando a parábola do semeador. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. São esses pássaros, tá? Esse pássaro aqui na Bíblia, ele é símbolo dos demônios. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Aqui, Jesus vai continuar neste capítulo, ele vai falar sobre o joio, sobre a semente de mostarda, sobre o fermento dos fariseus, tá? E depois ele explica a parábola do joio, ele fala do reino dos céus comparado a um tesouro escondido, fala do reino dos céus comparado a uma pérola de grande valor, fala do reino dos céus como uma rede, tá bom? E depois ele, quando acaba de contar essas parábolas, ele vai sair e voltar para a cidade de Nazaré, né? Bom, esse capítulo vai falar muitas vezes, me parece que o Senhor conta 13 parábolas aqui, nesse capítulo 13 de Mateus. E ele vai falar sempre aqui do reino dos céus. Nessa primeira parte, quando o semeador ele começa a lançar a semente, nós vamos ver que uma parte da semente caiu à beira do caminho, né? E os pássaros comeram. A pessoa ouviu a palavra, mas o diabo veio e roubou aquela mensagem. Então, essa primeira parte da palavra é tudo sobre o tipo de solo aonde a semente vai ser semeada. O pregador, ele sai a pregar, sai a semear, e ele vai encontrar 4 tipos diferentes de solo, ok? Então, aqui, a questão, o que está sendo abordado é em que tipo de solo esta semente vai cair. Em que tipo de coração esta mensagem vai bater, não é? E a reação da pessoa a essa mensagem. O que vai acontecer com a pregação do evangelho, com a palavra liberada,
quando chega no coração do homem. O primeiro lugar é um lugar errado. A semente cai em lugar errado. Ela cai à beira do caminho e por isso os demônios vêm e comem e roubam aquela semente, como pássaros, tá? Aqui, ó, quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho e os pássaros comeram tudo. Então, é um lugar errado, o lugar onde ela caiu. O segundo tipo de coração, o segundo lugar, foi um lugar ruim. Vai dizer aqui, na outra parte, caiu num lugar onde havia pedras e pouca terra. O solo não estava preparado para receber aquela semente. Né? E então brotou, mas logo a terra não era funda, o sol apareceu, queimou, ela secou, porque não tinha raízes, ela não deu raízes. E o terceiro lugar, né? O primeiro lugar um lugar errado, o segundo lugar um lugar ruim, o terceiro lugar um lugar hostil. E cada um desses lugares simboliza o coração do homem. Olha só, foi um lugar hostil. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. São os cuidados desse mundo, as pessoas preocupadas somente, né, com trabalhar e ganhar e divertir e por aí afora. Então, essa semente também se perdeu. Um solo hostil à semente, que não acolheu a semente. E, por fim, um quarto tipo de solo, um quarto tipo de coração, foi a semente que caiu numa terra boa e produziu 100, 60 e 30 por 1. E aqui nós vemos que cada coração, né, cada terra, era uma terra boa que produziu, mas uma dando mais fruto do que as outras. Né? E o Senhor falava, então, em parábolas. E o que ele dizia, aquele que tiver entendimento espiritual, quando ele diz aqui, ao que tem mais lhe será dado, e ao que não tem, até aquilo que pensa que tem lhe será tirado. Esta palavra, como nós vamos entender? Aqui o Senhor está explicando. As sementes que foram semeadas em terra boa são as pessoas que ouvem, entendem a mensagem, produzem uma grande colheita, né? Enfim, são essas pessoas que entendem. Agora, aquele que tiver esse entendimento espiritual, mais lhe será dado. A semente vai frutificar e vai dar colheita. Mas aquele que pensa que tem, não tem, até o que tem vai ser tirado. O verso 12 diz assim, né? Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E o Senhor diz, por isso eu uso de parábolas. E se a pessoa ela tem entendimento, por que quem tem mais lhe será dado? Porque quando você tem entendimento, ao entendimento será acrescentado conhecimento. E conhecimento traz a sabedoria. Essa pessoa, nesse sentido aqui, que acolheu a palavra de Deus, ela alcança entendimento, conhecimento de Deus, sabedoria vinda da parte de Deus. E tudo isso vai trazer ainda maior entendimento, mais sabedoria, mais conhecimento. Por isso, ao que tem mais lhe será dado. Isso vai crescendo. Amém? No verso 13 vai dizer assim, que eles tendo olhos, ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente do povo está fechada. Que olhos é esses que eles têm aqui? Olha, eles têm olhos, mas não veem. Está falando dos olhos naturais. Tendo olhos, mas são olhos naturais. Eles não têm capacidade de ver, porque eles não enxergam espiritualmente. Eles têm ouvidos, mas ouvidos naturais, ouvem com seus ouvidos naturais, mas não com entendimento. Nós temos olhos físicos para essa realidade temporal física, mas nós temos também olhos espirituais, porque o que nós vemos no reino do Espírito
é verdadeiro. O que nós vemos aqui nessa dimensão é ilusório. Amém? O que a gente escuta, o que a gente vê aqui, não é a verdade, mas no reino do Espírito, quando a gente ouve e vê no reino do Espírito, nós estamos vendo e ouvindo a realidade, a verdade realmente sobre todas as coisas. Não é? Aqui esse mundo está caído. Então, aqui vai dizendo, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. A mente deste povo está fechada, por isso eles não conseguiam entender. E foi a própria pessoa que endureceu o coração, a própria pessoa que tapou os olhos e os ouvidos. E Jesus disse, se eles não tivessem feito isso, os olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria. Curaria da queda, do pecado que deixou o homem nessa condição. O homem natural, ele não quer, ele rejeita as coisas do Espírito. E essas pessoas aqui nunca entenderam. Por quê? Por falta de percepção espiritual. A vontade delas estava contaminada por desejos carnais, incapacitando, de entender o que Jesus estava falando, o sentido espiritual das coisas. Aqueles que recebem a semente, mas não têm revelação desta palavra, desta semente que receberam, se elas não alcançam revelação e entendimento, é uma palavra estéril, é uma semente morta, eles vão perder essa semente. A palavra vai ser tomada deles, vai ser comida pelos pássaros, roubada pelo diabo. Então, primeiro o Senhor está falando a respeito do local, Vimos os 4 tipos de solo, o local onde essa semente pode cair. Depois, se a gente avançar aqui no texto, quando ele vai falar sobre o joio que foi semeado pelo inimigo, nós vamos ler aqui depois, aqui já vai falar sobre o tipo de semente. Eu já vi que eu vou ter que compartilhar isso hoje e na segunda-feira a gente continua, tá? Porque é muito longo isso aqui, tem muito ensino, essa parábola tem muito ensino precioso para nós. Jesus aí vem falar sobre o joio, logo em seguida, Jesus contou outra parábola e ele disse ao povo, o reino do céu é como um homem que semeou semente boa na sua terra, sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras, de onde será que veio o joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita. Arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então, aqui nós já estamos falando sobre o tipo de semente. No verso 24, foi outra parábola. A semente do joio veio, aqui do verso 24 adiante até, o verso 30, já vai falar sobre, não mais sobre o tipo de solo, mas sobre o tipo de semente. A semente do joio, que veio trazendo confusão no meio do trigo, no meio do povo de Deus. O joio, ele traz confusão, mistura do que é santo, do que é profano, do que é verdadeiro, do que é falso, erro doutrinário, ensinando coisas erradas, engano, caminhos enganosos, tudo isso vem a partir daquele que semeia, ou semeia o diabo, ou semeia o Senhor através
né, dos seus líderes, dos seus semeadores, daqueles que são portadores da palavra. Se semear o joio, se essa palavra que está sendo semeada é joio, vai trazer confusão, vai trazer mistura, vai trazer erro, engano. Nós temos aqui que foram plantadas a boa e a má semente juntas, né, que são as boas e as más palavras, as mensagens que vêm da parte do Senhor e as mensagens que não vêm da parte do Senhor, né? Mas o inimigo ele vai mudando de estratégia. Primeiro é a questão do solo. Aqui, se houve um solo bom que acolheu a semente para ser frutífero, então, já que caiu a semente num solo bom, o inimigo vai então usar uma outra estratégia. Ele não pode comer essas sementes, ele não pode sufocar essas sementes, não é? Então, ele muda de estratégia e ele semeia no meio dessa semente boa o joio. Então, é uma outra estratégia de fazer com que as pessoas que receberam a palavra com bom coração, elas agora vão ser alvos do inimigo para serem confundidas, para receber mensagens misturadas com erro, com engano. Já é uma segunda estratégia aqui do inimigo, tentando fazer, né, trazer prejuízo para o trigo, né, para que não haja frutos, para que a frutificação dessa palavra seja prejudicada. Mas o Senhor falou, não, deixa que depois eu vou cuidar disso, eu vou separar. Mas o inimigo não está ainda derrotado, ele muda para uma outra estratégia, ele tem uma outra estratégia, que é a da semente de mostarda. Isso aqui é uma outra estratégia que ele usa, da semente de mostarda. Ele, né, com o joio, o que ele fez? Ele veio e se juntou a nós e começa a atacar por dentro. O joio é uma estratégia do inimigo de se juntar à igreja e atacar a nossa fé e atacar os ensinos que estão sendo liberados. Como eu disse, ele tenta corromper os ensinos e corromper a fé daquele que havia aceitado a semente num bom coração. Bom, aí ele parte aqui para outra estratégia. Jesus conta uma outra parábola. E Jesus disse ao povo, o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Como eu disse a vocês, desde o começo, neste capítulo, o Senhor está falando que os pássaros são os demônios que roubam as sementes. Como eles não puderam roubar, como esta semente cresceu, virou esta árvore de mostarda, era uma semente pequena, essa fé, mas essa semente frutificou, deu uma árvore de mostarda, cresceu tanto que virou uma árvore. O que foi que o inimigo fez? Ele veio e empolerou nos galhos desta árvore, ok? É o que está dizendo aqui, que os passarinhos vieram e fizeram seus ninhos nos seus ramos e eles vieram para a sombra desta árvore. Tem um outro texto que fala que eles vieram e se aninharam à sombra desta árvore. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é forte, né? A Bíblia é inquestionável. Então, já que eles não podem destruir esta palavra, eles tentam usar esta palavra de maneira distorcida. Então, esses pássaros que vieram e se empoleraram na sombra desta árvore, eles não têm a ver com a árvore, mas eles aproveitam a sombra desta árvore. Eles não se alimentam do fruto da árvore, mas eles aproveitam a sombra desta árvore. Assim é todas as seitas que usam a Bíblia, tá? Até mesmo maçonaria, todo esse povo, eles usam a Bíblia para cobrir, né, o que eles estão fazendo à sombra da Bíblia. Na verdade, são seitas, não são verdades, eles estão aproveitando ali a sombra, né, e usando a palavra de Deus
para cobertar, né, todo engano, tudo aquilo que eles querem fazer de distorcer as verdades do Senhor. Então eles vêm distorcendo as verdades. Eles usam a sombra da árvore, porque já que você confia na Bíblia, então tá, mas aí vamos aqui gerar uma Bíblia com algumas alterações, com algumas distorções. Vamos usá-la para os nossos propósitos, que não são os propósitos de Deus, tá? Aí a grande árvore aqui com esses pássaros são os falsos ensinos, as seitas. E Jesus ainda fala de novo uma outra parábola, e vai falar de novo sobre o reino dos céus. E ele vai comparar uma mulher que pega uma medida de fermento e mistura em 3 medidas de farinha, até que o fermento se espalha sobre toda a massa, né? E a massa fermenta. Então, aqui, esta mulher, este fermento, ele é símbolo do pecado. O pecado entra fermentando esta massa, que é o corpo de Cristo. É uma palavra sem poder, tá? E eu vou explicar, eu vou parar aqui e eu vou explicar, então, no nosso próximo programa, se o senhor assim permitir, por que que o fermento é uma palavra sem poder. É o fermento dos escribas e fariseus, ok? Então, nós vamos ver o inimigo ele mudando para uma e para outra estratégia, não é? E ele nunca desiste. Por isso, nós precisamos ouvir as parábolas de Jesus com entendimento, estudar, analisar, para que a gente não caia em nenhuma dessas estratégias dele. Amém? Então, próximo programa a gente vai aprofundar nisso aqui. É muito rico esse texto, nós temos muito aqui para aprender. Eu desejo para vocês um final de semana abençoado, que você continue crescendo no conhecimento, na graça, no entendimento da palavra de Deus. Amém? Andréa Condé está no Face Alive. Bom dia também para você, para todos vocês. E, se Deus quiser, segunda-feira de manhã, nós vamos estar aqui para continuar entendendo as palavras de Jesus. Amém? Tchau. Paz.